Ensinamentos de um iniciado. Capítulo 1. Os dias de Noé e de Cristo. Nicodemos, ao ouvir Cristo falar-lhe sobre a necessidade do renascimento, perguntou: como pode ser isso? Com nossas mentes inquiridoras, nós também ansiamos por mais luz sobre diversos ensinamentos que apontam para o nosso futuro. Como seria útil se pudéssemos perceber esses ensinamentos manifestados e enquadrados nos eventos físicos do cotidiano? Então teríamos uma base mais firme para sustentar nossa fé e aceitar coisas ainda desconhecidas. O método de trabalho do autor tem sido o de correlacionar os fatos espirituais com os fatos físicos, de modo a apelar primeiro para a razão e só depois estabelecer a fé. Desse modo, tem sido seu privilégio iluminar as almas que buscam esclarecimentos sobre os mistérios da vida. Recentemente realizou-se uma nova descoberta. Embora tão remota quanto o leste para o oeste, parece ter relação com a futura vinda de Cristo. Lança uma luz considerável sobre este evento, principalmente sobre o nosso encontro com o Senhor, que, como diz a Bíblia, será num piscar de olhos. Nossos estudantes sabem muito bem como é desagradável para o autor relatar experiências pessoais. Não obstante, algumas vezes, como no caso presente, parece necessário e pedimos escusas por usar um pronome pessoal ao relatar o incidente. Numa noite, há algum tempo atrás, ao transportar-me para um lugar numa terra distante onde devia desempenhar uma missão, ouvi um grito. Embora a voz humana só possa ser ouvida através do ar, há sons que são perceptíveis no reino espiritual a distâncias que excedem as percorridas pelas mensagens do telégrafo sem fio. Contudo, o grito vinha de perto e fui ao local no mesmo instante, mas não tão depressa para poder oferecer o socorro necessário. Vi um homem deslizando por um aterro inclinado, sem vegetação, com mais ou menos 4 metros de largura e, como ficou provado em exame subsequente, sem nenhuma fresta onde pudesse agarrar com os dedos. Para salvá-lo, seria necessário materializar braços e ombros, mas não havia tempo. Num instante, ele já havia deslizado pelo desfiladeiro e estava caindo em um precipício, provavelmente com algumas centenas de metros. Embora não possa ter certeza, pois não sei fazer estimativas de distâncias. Impelido por um natural espírito de ajuda ao próximo, aproximei-me e então observei o fenômeno inspirador do nosso tema. A saber, quando o corpo atingiu uma velocidade considerável, os éteres do corpo vital começaram a fluir para fora do corpo físico. Quando o corpo se chocou contra as pedras lá embaixo, tornando-se uma massa esfacelada, havia um pouco ou nenhum éter interpenetrando-o. Contudo, gradativamente, os éteres agruparam-se, tomaram forma e pairaram com os outros veículos mais sutis sobre o corpo despedaçado. Mas o homem estava em estado letárgico. Era incapaz de sentir ou compreender as mudanças em suas condições. Quando percebi que ele estava além de qualquer ajuda, retirei-me. Mas pensando no caso, comecei a sentir que algo de extraordinário havia acontecido. Era meu dever procurar saber se os éteres fluíam na mesma maneira em semelhantes casos de queda. Se assim fosse, por quê? Tal pesquisa teria sido mais difícil em épocas remotas, mas com o atual advento das máquinas voadoras, principalmente nesses infelizes tempos de guerra, muitas vítimas podem ser investigadas. Assim ficou mais fácil constatar que quando o corpo atinge certa velocidade durante a queda, os éteres superiores retiram-se do corpo denso e o indivíduo torna-se insensível durante o percurso. Quando o corpo atinge o solo, fica destroçado, mas a pessoa pode retomar a consciência no momento no qual o éter se reorganiza, donde terá início o sofrimento conforme as sequelas no corpo físico. Se a queda continuar após a saída dos éteres superiores, o aumento da velocidade também desaloja os éteres inferiores, o químico e de vida. Somente o cordão prateado permanece unido ao corpo. Seu rompimento ocorre no momento do impacto com o solo e o átomo semente transfere-se para o ponto de ruptura, onde fica fixado de maneira usual.
Analisando o processo, concluímos que a pressão normal do ar retém o corpo vital dentro do corpo denso. Quando nos movemos com uma velocidade anormal, a pressão é removida de algumas partes do corpo e um vácuo parcial é formado, e por esse motivo os éteres retiram-se do corpo e fluem para dentro desse vácuo. Os dois éteres superiores, unidos mais frouxamente, são os primeiros a sair e deixam a pessoa inconsciente. Pouco antes, num rápido instante, esses éteres desenrolam o panorama de sua vida. Depois, se a queda continuar a aumentar a pressão do ar na região frontal do corpo e a produzir vácuo atrás, os éteres inferiores, mais firmemente aderidos, também são expelidos e o corpo estará morto antes de chegar ao solo. Examinando uma série de pessoas em estado normal de saúde, verificou-se que cada um dos átomos prismáticos componentes dos éteres inferiores está inserido no interior de cada átomo do corpo físico. Eles irradiam de si mesmos as linhas de força que animam os átomos físicos, provendo todo o corpo com vida. A direção de todas essas unidades de força está para além da periferia do corpo, onde constituem o que se convencionou chamar fluido ódico, também designado por outros nomes. Quando a pressão do ar exterior fica reduzida em grandes altitudes, manifesta-se uma tendência para o nervosismo, porque a força etérica interna tende a retirar-se desordenadamente. Se o ser humano não fosse capaz de impedir a entrada da emanação da energia solar, em parte por grande força de vontade para sobrepujar a dificuldade, ninguém poderia viver em tais lugares. Já conhecemos a expressão choque por explosão. Sabíamos de vários casos de indivíduos encontrados já falecidos nos campos de batalha, mesmo sem apresentar qualquer sinal de ferimento. De fato, deparamos e conversamos com pessoas que desencarnaram dessa maneira. Elas estavam perplexas. Não podiam compreender o motivo do abandono do corpo físico. Relatavam total ausência da sensação de medo. Foram unânimes em confirmar que de repente ficaram inconscientes e logo em seguida perceberam-se na presente condição. Não exibiam sequer um arranhão em seus corpos, ao contrário dos seus companheiros. Contudo, mantivemos uma ideia preconcebida. Em tais situações, cercado de mistérios sobre a causa-mortes, pelo menos em alguns instantes o medo deveria assolar as vítimas. Prosseguimos as investigações para ter um quadro mais completo. Conjecturamos sobre as peculiaridades dessas mortes e supomos que algo análogo deveria acontecer durante uma queda. A suposição foi logo demonstrada. Quando um grande projétil cruza o ar, cria um vácuo atrás de si, em função da enorme velocidade desenvolvida durante o movimento. Se alguém permanecer na região de vácuo durante a trajetória do projétil, sofrerá semelhantes consequências na medida determinada por sua própria natureza e por sua proximidade ao centro de sucção. Na realidade, nesse evento, o sujeito não está em movimento como na queda, mas fica estático enquanto um corpo em movimento remove a pressão do ar e permite a saída dos seus éteres. Se a quantidade de éter deslocado for relativamente pequena e composta apenas dos éteres luminoso e refletor, responsáveis pelos sentidos da percepção e da memória, verifica-se apenas uma perda temporária da memória e uma repentina incapacidade de sentir as coisas ou de se mover. Tal incapacidade desaparece quando os éteres extraídos reassumem seus locais de alojamento, no interior do corpo denso. É uma tarefa muito mais difícil quando comparada com a morte do corpo denso, pois na morte os éteres reorganizam-se já livres da matéria física. Se as pessoas assim atingidas soubessem como efetuar os exercícios que separam os éteres superiores e os inferiores, permaneceriam fora do corpo, dotadas de plena consciência e talvez prontas para o primeiro voo de sua alma, se tivessem coragem para decolar. Não importa como, mas podemos dizer com segurança que ao retornarem ao corpo denso, sentiriam pouco ou nenhum incômodo. Além disso, se o vácuo fosse suficientemente intenso para desconectar todos os 4 éteres e causar a morte, provavelmente não haveria um período de inconsciência como acontece com uma pessoa comum.
Como pudemos constatar, quem afirmava ter passado por instantes de inconsciência estava equivocado. Seria necessário um tempo variável de 1 até vários dias, nos casos investigados, para a reorganização completa do corpo vital e o restabelecimento pleno da consciência. Vejamos agora a relação existente entre os fatos descritos e recentemente descobertos com o advento de Cristo e nosso encontro com ele nos ares. Quando vivíamos na antiga Atlântida, nas bacias da terra, a pressão da névoa carregada de umidade era muito intensa. Isso enrijeceu o corpo denso e as vibrações dos veículos mais sutis nele interpenetrados resultaram consideravelmente desaceleradas. Assim sucedeu com o corpo vital formado de éter, matéria natural no mundo físico e, portanto, também sujeita a algumas leis físicas. A força viva da irradiação solar não penetrava na névoa densa com tanta abundância como hoje, com a atmosfera bem translúcida. Acrescente-se também outro fato relevante: os corpos vitais dessa época eram quase inteiramente compostos dos dois éteres inferiores. Isso favorecia a assimilação e a reprodução. Fica fácil compreender como o progresso era lentíssimo nessa época. A humanidade levava uma existência predominantemente vegetativa. Os maiores esforços direcionavam-se na obtenção de alimentos e reprodução da espécie. Se os corpos físicos dessa época fossem transferidos para as atuais condições atmosféricas, a falta de pressão exterior resultaria em deslocamento do corpo vital. Todos sofreriam morte instantânea. Porém, gradativamente, o corpo físico tornou-se menos denso e a quantidade dos dois éteres superiores aumentou. Assim, o ser humano tornou-se apto a viver numa atmosfera límpida, sob uma pressão menos intensa. Estamos desfrutando desse clima mais rarefeito desde o acontecimento histórico conhecido como o Dilúvio, quando a névoa se condensou e as águas inundaram a terra. Desde essa época, também desenvolvemos a capacidade de especializar maior quantidade de força vital proveniente do Sol. Os dois éteres superiores, agora em maior proporção no nosso corpo vital, permitem-nos expressar os mais elevados atributos humanos e colaborar para o desenvolvimento dessa época. As vibrações do corpo vital sob a presente condição atmosférica capacitaram o espírito a construir a moderna civilização, repleta de conquistas industriais e artísticas, onde vigoram normas de conduta morais e espirituais. A superioridade, tanto moral quanto industrial, está tão interligada e interdependente como o desenvolvimento artístico está associado ao crescimento espiritual. As ocupações produtivas têm a finalidade de desenvolver o lado moral da natureza humana, enquanto a arte desabrocha a natureza espiritual. Assim, estamos sendo preparados para o próximo passo de nosso desenvolvimento. Recordemos que as qualificações necessárias para nos emanciparmos das condições predominantes na Atlântida eram parcialmente fisiológicas. Precisávamos desenvolver pulmões com a finalidade de respirar o ar puro no qual agora estamos imersos. Nessas condições, o corpo vital pode vibrar com mais intensidade em comparação com a pesada umidade da atmosfera atlântida. Pensando nisso, podemos perfeitamente perceber que o futuro avanço consiste em libertar inteiramente o corpo vital dos entraves do corpo denso e deixá-lo vibrar livremente em meio ao ar puro. Foi isso que aconteceu na sublime altitude, esotericamente conhecida como o Monte da Transfiguração. Seres humanos altamente desenvolvidos de várias épocas, Moisés, Elias e Jesus, ou antes, o corpo de Jesus que acolheu o Espírito de Cristo, apareceram em vestes luminosas, ou em corpo-alma plenamente livre, vestimenta que será comum aos habitantes da Nova Galileia, o reino de Cristo. O corpo denso tornar-se-á obstáculo ao progresso espiritual nessa nova época. A carne e o sangue não podem herdar esse reino. Assim, quando Cristo reaparecer, é necessário manter-se em um estado de prontidão.
O corpo-alma será o veículo devidamente emancipado das condições materiais. Assim estaremos prontos para abandonar o corpo denso e sermos arrebatados para encontrá-lo nos ares. O resultado da investigação, que é a base do presente artigo, pode fornecer um vislumbre do método de transição quando comparado com o ensinamento bíblico. Disse que o Senhor retornará acompanhado de um poderoso som, como a voz de um arcanjo. Haverá trovões e toques de trombetas acompanhando o evento. O som é produto de uma perturbação atmosférica. A passagem de um projétil construído pelo ser humano pode arrebatar os corpos vitais dos soldados de seus corpos densos. Portanto, não há necessidade de muitos argumentos para provar que o brado de uma voz sobre-humana pode conseguir o mesmo resultado com maior eficácia e num piscar de olhos. Quando acontecerão essas coisas? Perguntaram os discípulos. Disseram-lhes que, como sucedeu nos dias de Noé, quando estava para começar a época ária, assim deveria ser no dia de Cristo. Eles comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento. Porém, alguns, que talvez não se diferenciassem tanto dos outros, haviam desenvolvido os tão importantes pulmões, e quando a atmosfera ficou clara, foram capazes de respirar o ar puro, enquanto os outros, que só possuíam as fendas das guelras, pereceram. No dia de Cristo, quando sua voz emitir o chamado, aqueles que desenvolveram o corpo-alma estarão aptos para elevar-se acima dos obsoletos corpos densos, enquanto outros serão como os soldados que morreram do choque por explosão nos campos de batalha. Oxalá estejamos adequadamente preparados para esse dia, assim poderemos seguir os seus passos.